noite. Eu sou o Diego, esse é o Leonardo, que ela é a ID. A gente faz parte do PoliGNU, que é o grupo de estudos de software livre da PoliUSP, e a gente vai apresentar para vocês um projeto que chama Radar Parlamentar, que a gente desenvolveu, né, no escopo do PoliGNU. Então, só rapidinho sobre o PoliGNU, é um grupo que a gente fundou enquanto a gente estava na universidade, com o intuito de estudar e disseminar e fazer atividades relacionadas a software livre. Então, a gente fez material introdutório, a gente fez oficina, palestra, bate-papo, e, dentre outras coisas, a gente fez alguns projetos. O primeiro deles, na verdade, o maior deles, foi o Radar Parlamentar, que, basicamente, como a gente pode ver aqui, o que ele faz esse é o core do projeto, é o principal. A gente pega as votações parlamentares e analisa de uma forma que a gente consiga visualizar os partidos, né, que estão numa determinada casa legislativa, no Senado, na Câmara, enfim, Câmara Federal, Municipal, por aí vai. A gente desenvolveu esse projeto principalmente no âmbito de um hackathon que aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo, onde a gente foi contemplado com o segundo lugar, né, no hackathon. Então, tá aí a gente recebendo. Tem o Saulo ali no canto de lá e o Gui no canto de cá, que também fazem parte do projeto. Então tá, algumas considerações a respeito do projeto, né? Esse projeto está circunscrito aí num contexto de transparência e Open Data. Mas o que é Open Data? Então a gente listou aqui os principais pontos do que a gente considera, né, do que se considera Open Data. Então os dados, né, Open Data, dados abertos, o que os dados precisam ser? Eles precisam ser completos. Então eles precisam estar disponíveis e sem qualquer tipo de limitação. Então, sem privacidade, né? Não, só pode ter quem tem login, ou você precisa de uma permissão para ter acesso àqueles dados, sem chance. Isso, num Open Data de verdade, não pode ser considerado. Os dados precisam ser primários, ou seja, não pode ser agregação, não pode ser a média de uma informação, a velocidade média sei lá, Open Data de sistema de transporte de ônibus. Vai falar de velocidade. Não pode ser a velocidade média dos ônibus. Eu preciso da velocidade instantânea de cada ônibus em cada lugar, para que eu possa desenvolver alguma coisa em cima disso. Eles precisam ser atuais, ou seja, precisa estar atualizado. Se o dado faz 1 ano que não é atualizado e existe informação mais nova, aquele dado acaba fica com a validade dele um pouco prejudicada, né? Então ele precisa ser atual, ele precisa ser acessível. E acessibilidade de todas as formas possíveis, inclusive acessibilidade do ponto de vista de quem tem alguma dificuldade de acesso, às vezes banda, mas pode ser deficientes visuais, pode ser alguém que tem outros tipos de dificuldade. Por exemplo, o CAPTCHA é uma coisa que dificulta muito a vida quando a gente fala em acessibilidade, não só para pessoas, mas para equipamentos também. Processáveis por máquina, isso é uma questão absolutamente fundamental. Não adianta nada você me dar um PDF. Eu não vou conseguir fazer uma análise de dados em cima de um PDF. Eu vou ter que ter o trabalho de ficar redigitando os dados. Então, isso, né, complica muito. Então, assim, PDF, não. Pelo amor de Deus. Never. Não discriminatórios, ou seja, disponíveis para todo mundo sem necessidade de cadastro. Então, esses sites que pedem cadastro para você conseguir chegar em algum momento a acessar os dados, isso a gente não dá para considerar Open Data. Isso é absolutamente complicado, porque por que eu preciso me cadastrar para ter acesso a um dado que é público, né? Um dado que é aberto, tem que ser aberto, transparente, público. Por que eu preciso me cadastrar? Eu preciso me identificar mesmo? Faz algum sentido? O objetivo desse dado é o quê? É estar disponível ou estar disponível para algumas pessoas? Então, isso é uma questão importante. Não proprietários, então ele tem que ser num formato aberto e livre, porque eu não sou obrigado a adquirir um software para poder ter acesso a esses dados. Se for isso, não é aberto. E, obviamente, licença livre, né? Aquele dado ele tem que estar disponível de uma forma que você não seja obrigado a pagar por ele, ou, enfim, que te restringe ao que você pode fazer. Isso aqui é uma página que mostra no site da Câmara dos Deputados um projeto de lei específico, 219 de 2003. Isso aqui é uma página feita para humanos. Apresenta algumas informações do trâmite de um projeto de lei no site da Câmara dos Deputados. Eu, como uma pessoa, mesmo leiga na área jurídica, eu consigo entrar aqui e ler e entender mais ou menos o que está acontecendo.
Só que o que acontece? Se eu quiser analisar todas as votações que aconteceram numa casa legislativa durante o ano, é um trabalho muito grande. Você tem muitas votações, são muitas informações, e a nossa capacidade mental mesmo de juntar todas essas informações e processar isso ao mesmo tempo é super limitada. Então, né, partindo disso, isso aqui é uma exposição daquela informação que está naquela página, né, pelo web service da Câmara dos Deputados. É um formato XML que dá ali a informação de cada voto de cada parlamentar nessa determinada votação. E o que acontece? O meu computador consegue ler e processar isso aqui com uma facilidade muito maior. É muito mais fácil você fazer um programa que consiga ler e interpretar esse formato. Esse formato foi feito para isso. Esse aqui é o link do web service da Câmara dos Deputados que oferece aquela informação. E pensando, né, nessa questão de ler todas as votações, todas as proposições que aconteceram, a gente consegue ver aqui que você define o tipo do projeto, né, que é um projeto de lei, uma medida provisória, um projeto de emenda constitucional, o número e o ano do projeto. Ou seja, eu consigo criar um programa que vai fazer iterativamente, né, ele vai fazer um loop, um for, enfim, seja lá o que for, mas ele vai passar pela lista de projetos ao longo dos anos de votações e vai coletar essas informações e armazenar essas informações para que a gente consiga fazer algum processamento com isso e extrair daí informações de verdade, né? Então, aqui a gente tem, juntando essa com o anterior, um prato cheio para a gente conseguir fazer um processamento de alta densidade, né, processar os dados de verdade para extrair dali informações que sejam significativas. Bom, olá, sou o Leonardo. Agora contar um pouco de como que começou, quando a gente começou a botar a mão na massa, como que essa maluquice começou. Então, a gente faz parte aí também da comunidade da Transparência Hacker, né? E na lista de e-mails lá, a gente ficou sabendo que a Câmara dos Deputados tinha aberto seus dados. E aí, vamos ver o que dá para fazer isso. Então, a primeira ideia que eu tive, que foi uma ideia meio maluca, eu peguei e fiz... A ideia era querer comparar dois partidos, como que eles votavam. Se eles votavam próximos ou se eles votavam distantes. E aí, para isso, a gente primeiro definiu cada partido como um vetor matemático, que ele é assim. Deixa eu ver se eu consigo mexer o mouse lá. Bom, está difícil. Mas, em cada posição do vetor, né, por exemplo, tem o primeiro vetor que representa um partido. E aí, cada posição é uma votação. E aí, nessa posição, tem um número que varia de -1 a 1 e reflete, se ele for 1, quer dizer que todo mundo votou sim naquilo. Se todo mundo for -1, quer dizer que todo mundo votou não naquilo. Então, ele reflete a distribuição do partido, se ele está mais para o sim ou mais para o não daquela votação. Então, assim, eu tenho uma espécie de matriz, né, que cada linha é um partido e cada coluna é uma votação em jogo. Próximo. Tá. E aí, esses caras são vetores. E aí a gente usou um conceito lá da álgebra linear, que é de projeção de vetor. Qual que é a ideia? Se eu tenho dois vetores que são muito parecidos, eles são paralelos, o primeiro caso lá, a projeção é a sombra que um vetor faz em outro. Então, se eles são iguais, a projeção vai ser máxima. Se eles são totalmente diferentes, o terceiro caso, a gente diz que eles são ortogonais, a sombra que um vai fazer no outro vai ser 0. Então, é 0 a projeção. E se for um meio termo, a gente vai ter uma sombra aí que vai estar no meio do caminho. Então, essa sombra que é a projeção, é um jeito aí de indicar o quão parecido esses dois vetores são. Então, é basicamente isso que a gente fez lá naquele princípio. Fazia a projeção do vetor de um partido no do outro, fazia um ajuste aí que tem esse mais 1 dividido por 2, é só fazer um ajuste para ter um número mais bonitinho, que é o número percentual para ir de 0 a 1. E aí, com isso, a gente conseguiu montar uma tabela, que é uma tabela assim, partido 1 com partido 2 vota tanto por cento parecido, partido 3 com partido 5, tanto por cento parecido. E uma coisa... E aí a gente colocou isso na internet. Repare que isso é muito longe de ser o que é o radar hoje. Mas a gente colocou, e de colocar apenas isso, teve um jornal, a Gazeta do Povo, que se interessou no trabalho e publicou uma matéria com a nossa tabela. Deixaram a tabela um pouco mais bonitinha, colorida, nessa forma de matriz, e aí mostrando lá, o PMDB com o PT tem um índice de semelhança
tanto por cento. Então, isso já foi um feedback super positivo para a gente, de que o que a gente estava fazendo era algo legal, que valia a pena investir. Pô, até o jornal lá já até publicou uma matéria. E, além disso, no primeiro post, eu coloquei lá, próximos passos. Aí, um dos próximos passos era assim, a gente fez a comparação matricial, que é partido com partido. Mas eu só consigo enxergar 2 a 2. Eu queria um jeito de enxergar todo mundo comparado com todo mundo ao mesmo tempo para poder colocar em um único gráfico todo mundo. Próximo. E aí aconteceu uma coisa bem legal, que aí uma pessoa que participava lá da lista do Polignu, né, mas só como ouvinte, pegou e falou, eu conheço um método matemático maluco aí que chama PCA, Análise de Componentes Principais, e vocês podem usar isso. E aí o cara sugeriu isso, a gente usou, o primeiro gráfico deu super legal, e esse cara também, que é o Saulo, ele se juntou ao projeto e ele super ajudou a gente. É o cara da matemática do projeto que deu todo o embasamento que a gente precisava. Até por conta disso eu vou explicar muito brevemente, resumidamente, o que é o PCA, mas ele seria até a pessoa com maior gabarito para falar. Mas essa é a técnica matemática que o Radar usa, uma técnica de mineração de dados, que é classificado como clusterização, né, análise em clusters. E qual que é a ideia? A ideia é que você tem uma informação, vamos dizer aqueles pontinhos no gráfico. É uma informação bidimensional. Para você definir um ponto, você passa o x e o y dele e você define o ponto. Só que aí, vamos dizer que essas 2 dimensões é informação demais. Eu quero simplificar a informação. Eu quero ter informação com apenas uma dimensão. Em vez de precisar definir o ponto com 2 números, eu só vou usar um número para definir o ponto. Então, o que esse método mágico faz é achar um eixo, nesse caso para reduzir de 2 para 1, que é aquele eixo que está no meio do gráfico, que é o eixo onde a gente vai ter uma máxima variação entre os pontos. Vai ser o eixo onde vai ser mais claro distinguir os pontos um dos outros. Se eu tivesse um outro eixo que tivesse, em vez de estar assim, que nem está ele tivesse para um outro lado, tenta fazer tipo aqui assim. Isso. E eu fizesse a sombra dos pontos nesse eixo que o Diego está desenhando, os pontos não estão tudo um pertinho do outro. Então, fica mais difícil distinguir eles nesse eixo do que nesse que está desenhado. Que você joga a sombra dos pontinhos no eixo, eles estão mais distantes. Então, essa mágica de achar o eixo onde eles estão mais distantes é o que o PCA faz. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui no outro gráfico. Então, a gente pega uma matriz com todos os partidos e as colunas com todas as votações, joga no PCA e qual que é a resposta? É uma outra matriz, com cada linha continuar representando os partidos, mas as colunas agora é outra coisa. A primeira coluna vai ser o tal do eixo, que vai ter aquela máxima diferenciação entre os partidos. E a segunda coluna vai ser o eixo que vai ter a segunda maior diferenciação entre os partidos. Então, qual que é a moral da história? Eu tentar interpretar os dados com todas as N dimensões, as 60, 100 votações, é muito complicado. Mas se eu pegar só as 2 primeiras dimensões que o PCA devolveu para a gente, é uma informação simplificada, é tipo como uma sombra, mas eu consigo entender aquilo com apenas 2 dimensões. E ao ter 2 dimensões, eu consigo plotar num gráfico. E esse foi o primeiro gráfico que a gente fez. A gente pegou todas essas ideias doidas aí, pegamos os dados da Câmara dos Deputados de 2011 e as votações que a gente conseguiu recuperar e aplicar geraram esse gráfico. Isso a gente fez em 2012. Foi 2012. E o legal é que o gráfico não parte de pressuposto nenhum, é simplesmente uma análise pura e fria dos dados, e ele resultou nisso, e esse primeiro gráfico foi outro grande feedback positivo para a gente, que logo de cara o primeiro foi muito melhor do que a gente podia esperar, que a gente não sabia se essa aplicação dessa técnica ia dar certo ou não. E foi bem incrível, porque o que importa é a distância, né? Então, por exemplo, a gente tem o PT perto do PCdoB, quer dizer que eles votaram parecidos entre si, pelo menos muito mais parecidos do que o PT e o PSDB, que está lá longeão. Ou que o PT e o PSOL, que o PSOL votou diferente de todo mundo, está lá no cantinho. Então, isso é o que importa no gráfico, mas nesse primeiro gráfico, ainda surgiu uma outra interpretação, que não é regra, né, não se mantém em outros gráficos, mas foi uma boa surpresa ter isso de primeiro, que a gente viu um significado nos eixos. Então, o eixo, que é aquele primeiro eixo que melhor define a diferença entre os partidos,
ou entre os pontos lá do PCA, é um eixo que, se a gente for observar aqui nesse período, o que ele está dizendo? Na esquerda eu tenho os partidos de situação, que apoiam o governo, e quanto mais para a direita eu vou, mais oposição os partidos são. Então, a extrema oposição lá é o PSOL, e o partido mais amigo o partido do governo, que é o PT, é o cara que está mais à esquerda, então mais governo impossível. E o mais amiguinho dele, o PCdoB. E, ao mesmo tempo, nesse gráfico, se você pegar o segundo eixo, que é o segundo eixo que é o eixo segundo que melhor discrimina a diferença entre os partidos, dá para ver um certo viés ideológico, assim, no senso comum que a gente possa interpretar. Então, se a gente pegar os caras de baixo, são os partidos que a gente poderia dizer que são mais de direita, assim. E quanto mais a gente vai subindo, mais são os partidos de esquerda, até chegar lá no PSOL. E aí isso a gente já achou super legal, e aí motivou mais ainda para a gente continuar e avançar no projeto em outras direções. E o próximo passo era fazer uma coisa animada, né, para não ver só um período, mas ver 2011, 2013, 2010, fazer uma análise temporal para ver como que isso ia se comportar no tempo. Então, foram várias tentativas, primeiro um rascunho usando a API do Google, depois usando uma outra biblioteca chamada Rafael JS, a gente chegou até a tentar uma outra também, eu acho, acho que foi só essa. Até que a gente chegou numa outra biblioteca JavaScript chamada D3JS, que é uma biblioteca bem moderna, com os conceitos diferentes, e a gente conseguiu fazer o gráfico atual, que está aqui no slide. E, além disso, a gente foi fazendo melhorias. Por exemplo, no hackathon da Câmara dos Deputados, em 2013, a gente também implementou a funcionalidade para não ver somente por partido, mas ver os deputados individualmente. E é bem interessante que, às vezes, você tem um partido que você tem uma mancha, que está todo mundo perto, mas aí você tem um cara do PT que está lá no meio da mancha do PSDB, por exemplo, e vice-versa também. Então, dá para você também detectar aí quais são os deputados que fogem da regra dos seus partidos e votam como se comportassem um cara do PT que se comporta como se fosse do PSDB. Dá para achar essas coisas. E no mesmo hackathon, a gente desenvolveu, então, essa questão de você conseguir, a gente clicando nas bolinhas, elas explodiam. Então, era possível você ver se havia uma coesão partidária, né? Isso era uma ideia de se você vê uma mancha ou se você consegue explodir, eles se espalham por todos os partidos. Então, depois, quem puder entrar no radar parlamentar e acompanhar o PMDB e fazer essa explosão dos elementos do partido ao longo tanto do governo Lula para frente quanto dos governos para trás, é um exercício interessante. E aí, uma outra coisa que a gente também fez nesse hackathon da Câmara dos Deputados, em 2013, foi algumas análises de gênero, que foram análises... A gente ainda tem várias coisas para avançar nessas análises. Pode passar. Então, a primeira delas... Isso não é uma falha, essas coisas em branco e tal, isso é um histograma. Então, em cinza estão a quantidade de parlamentares homens e em vermelho a quantidade de parlamentares mulheres ao longo do tempo. Pode ser uma falha. Então, mas aqueles brancos ali, em algum momento, é a ausência mesmo de deputados, não é de dados. A gente está num certo período ali que não teve... né, os deputados, não teve eleições, e dá para perceber que a gente não passa aí, não chega nos 10%, acho que fica nos 8,9%. E era uma das coisas que a gente, com os dados, queria fazer um pouco essa análise. Então, dentro do radar, tem uma abinha chamada gênero, e aí tem algumas das análises. A gente só vai apresentar algumas delas, mas tem mais análises do que a gente vai falar aqui. Próximo. Uma das outras que a gente colocou, que a gente fez uma análise, foi a questão das temáticas. Então, será que parlamentares homens... a nossa pergunta, né, essa investigada, será que parlamentares homens escrevem projetos de lei com temáticas tão diferentes do que parlamentares mulheres? E aí, esse é o espectro dos principais termos, né, F de feminino, mas também tem o do masculino e você consegue ver. E realmente existe uma diferença de linha política. Então, quando você coloca ali coisas ligadas à proteção da criança e do adolescente,
ligada bastante aos direitos humanos, você vê que esse peso nas proposições de parlamentares femininos é muito maior do que esse peso nas proposições de parlamentares do sexo masculino. Então, uma coisa interessante dessa investigação, a gente não conseguiu automatizar. Eu vou contar o porquê. Dentro das proposições, existe um tagueamento, né? Então, eles colocam algumas palavras-chave baseado num dicionário, num tesauro, e que aí o tesauro ele tem ligações de mesma hierarquia, horizontais, e ele tem ligações verticais. Então, se você pega, vamos supor, né, na nossa concepção, você pegasse família, então família, filho, tal, então família é uma palavra que se liga hierarquicamente com outras. E a gente foi avaliar essas ligações do tesauro, e aí a gente não conseguia estabelecer algumas relações que para a gente eram muito óbvias. Então, a palavra mulher, que é uma palavra que, em princípio, a gente seria a chave para a investigação, a palavra homem, ela se ligava à palavra, por exemplo, mulher a homem. E, por exemplo, filho, família, não existiam algumas ligações. Gravidez não era ligada à palavra mulher. Então, a gente não conseguiu estabelecer famílias de correlações a partir do tagueamento que já consta nos dados da Câmara. Então, o que a gente fez? A gente pegou as palavras-chave, estabeleceu lá, fez uma leitura a gente fez uma leitura do projeto, né? A gente fez uma leitura das descrições principais, das palavras que eles colocavam, porque uma parte dessa colocação de palavras ela é manual. A gente fez uma certa seleção manual de algumas relações para conseguir chegar nisso. Então, a gente não conseguiu fazer ainda um sistema automatizado, porque a gente ainda não tem as relações estabelecidas automaticamente pela própria casa. Isso é uma coisa que precisa ser amadurecida bastante ainda. E o pessoal que faz um pouco aí de análise de linguagem natural, se quiser contribuir com o radar, uma das coisas que seria interessante talvez seria ler o próprio projeto de lei e conseguir estabelecer as temáticas a partir daí. E, além disso, uma das coisas que a gente tinha a pergunta, será que, ao longo do tempo, a quantidade de mulheres cresceu? Cresceu. Será que cresceu o suficiente? Não, que foi o primeiro gráfico. A segunda pergunta foi a questão da temática. A outra pergunta foi a questão dos partidos. Será que tem partidos que insistentemente colocam essa questão da equidade de gênero nas suas campanhas ou nos seus quadros? Então, a gente pegou a legislatura, dá para fazer um filtro lá em cima por legislatura, tá? A gente pegou de 2011 a 2015, que é essa última legislatura. A gente está olhando aí, no caso, a Câmara dos Deputados. E aí dá para perceber os partidos, então, PCdoB, isso é histórico, porque dá para pegar cada partido e também ver ao longo do tempo. Então, dá para filtrar por legislatura e olhar os partidos, e dá para filtrar por partido e olhar as legislaturas. Nesse caso, o PCdoB, e historicamente o PCdoB ele é o partido com maior participação feminina. Depois vem o PTdoB, e aí sim vai, e dá para fazer análise por cada legislatura. Uma das coisas bacanas que aconteceram ao longo do radar foi a gente pensar, né, a gente sempre usa muito as maratonas hackers para fazer esses sprints, para ter essas ideias novas, porque é o momento em que a gente consegue reservar na nossa agenda, sentar todo mundo durante 2 dias, um fim de semana, uma semana, e se dedicar a produzir bastante. E aí saem algumas coisas bacanas. Só que é isso, né? A gente tem que tocar a vida, isso é um projeto voluntário, alguém tem que pagar contas, a gente tem que trabalhar, a gente se formou, tem que ganhar dinheiro. E aí a gente só consegue reservar esses momentos de grande concentração. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai tocando radar aí na vida paralela, dos fins de semana, à noite e tudo mais. E uma das coisas que a gente pensa, que a gente quer ter continuidade. Então, desde 2012, a gente está em 2015, o projeto está continuando. Uma das estratégias que eu acho muito bacana de compartilhar é que a gente, apesar da gente estar na USP, a gente não conseguiu fazer uma parceria na USP, mas a gente conseguiu fazer uma parceria com o pessoal da UNB. Pode passar. Que é a colaboração com uma disciplina do curso de Engenharia de Software. Então,
semestre a semestre, o radar, uma das equipes dessa disciplina, o professor Paulo Meirelles, fica aí o agradecimento, eles colaboram com o radar, então é algo que não vai fazer um trabalho de faculdade que vai ficar em algum arquivo no seu computador, no máximo no seu GitHub, entendeu? Não, vai ficar no GitHub do projeto, vai entrar em produção, vai funcionar e vai virar parte de um projeto que já existe há um tempo e que vai continuar existindo e que tem uma função de cidadania e que as pessoas olham e que tem uma função social a ser cumprida e que também, não é porque a galera que está na faculdade, enfim, o pessoal faz um trabalho super de qualidade e aí, enfim, esse foi um dos outros prêmios que a gente conseguiu ganhar uma menção honrosa no Prêmio Mário Covas, na categoria Governo Aberto. E aí o nome de várias pessoas, estão vendo? Várias pessoas? Então, essas várias pessoas, boa parte delas, é o pessoal que colaborou da equipe da UNB até aquele momento. Então, assim, isso é uma coisa bacana. Então, a gente gosta, acho uma das coisas legais no FISL é a gente compartilhar experiências. Então, o que dá certo? Então, a gente manter a continuidade de um projeto que não tem um financiamento, não é uma empresa que está por trás, não tem edital do governo, Polígono não tem CNPJ para captar dinheiro. A gente, às vezes, faz vaquinhas, às vezes a gente recebe doação. Então, o que acontece? Isso é uma estratégia que, nesse momento, a gente está vendo como uma viabilidade de manter o projeto. Obviamente, com a gente trabalhando como voluntário, mas sim estabelecer parcerias acadêmicas tem sido muito bom, acho que para os dois lados. Agora, falando um pouco das coisas que a gente não conseguiu resolver, das dificuldades que a gente tem tido, apesar da gente ter um diálogo, que nem o Léo falou, a gente tem um diálogo muito bom com o pessoal da Câmara, a gente troca ideia com o poder público, é muito bom mesmo, é super saudável esse diálogo. Várias coisas que a gente às vezes encontra, tem alguma coisa quebrada, tem alguma coisa a ser consertada, a gente informa, a gente recebe feedback, às vezes as coisas são consertadas até mais rápido do que a gente imaginava, porém, tem questões que são maiores, então não é só o corpo técnico ali que está, mas são coisas que são de decisões um pouco mais de longo prazo, até mais estratégicas. Uma delas é a questão da incompletude dos dados. Os dados serem completos, a gente tem a questão de ele ser incompleto naquela legislatura. Então, essa última legislatura que aconteceu, já tinha voto eletrônico. Já tendo voto eletrônico, o que acontece? Por que não tem dado? Por que se a gente sabe que teve X votações, como que você chega lá no banco de dados e tem menos? Alguém roubou as votações? Não. O que acontece é que, muitas vezes, as votações elas são votações de bancada. Então, não é todos os deputados que vão lá. Gente, então, olha, o PT vai votar X e o PSDB vai votar Y, e todo mundo do PT vai lá e aperta o botãozinho. Você faz a votação por partido. E esse tipo de votação não fica registrado. Então, isso compromete um pouco as análises. A gente não acha que as análises que a gente faz são ruins, nem nada disso, mas isso é com os dados que são disponíveis. Então, a ideia é mostrar a capacidade da ferramenta como forma de incentivar que esses dados sejam registrados de alguma forma, que isso conste no banco de dados de alguma maneira. Então, tem essa primeira lacuna dos dados serem incompletos naquela foto, né? Dado que já existe a ferramenta para fazer essa avaliação, como a gente faz com que isso conste, com esse dado apareça para a gente? Agora, tem uma outra questão, que é uma questão histórica. Então, olhando daqui para trás, as últimas legislaturas começou em 91, né? 89, né? Então, a gente pega aí desde 89, mas lá atrás é bem pouca votação. Se você pegar, seria interessante a gente pegar, ok, a gente tem um período militar, mas, enfim, no período que não era militar, que eventualmente havia alguma votação, isso está registrado, mas isso não é registrado eletronicamente. Então, isso precisaria ser passado, né? Alguém precisa fazer uma composição e uma compilação desses dados. Então, a gente tem uma perspectiva que é intrínseca do sistema atual e que isso acho que é uma questão de ver como resolve e ter vontade política para resolver isso. E aí tem uma questão também histórica. Quanto mais para trás a gente está falando, menos digital e mais analógico era o registro. Então, precisa ter uma baita de uma força-tarefa para fazer
a compilação e transformar isso em dados que coloquem no web-service. Então, essa questão da incompletude dos dados, ela é importante principalmente porque, por mais que a gente faça a ferramenta, seja super legal e etc., é super honesto a gente colocar que essa é a limitação desse tipo de análise que tem necessariamente. Então, a questão das votações simbólicas, eu já falei. E aí, os próximos passos do grupo. Então, a gente vê que a gente tem 3 eixos aí para avançar, né? Então, são as novas funcionalidades, que eu vou falar daqui a pouco, as novas casas legislativas e novas parcerias. Então, o que a gente pensa como novas parcerias? Principalmente esse modelo que a gente está dando certo com a ANB, mas não só. Se alguém chegar com a gente, olha, eu gostaria de colaborar com vocês numa outra forma de parceria, a gente também está super aberto, disposto, vamos ficar super felizes. Novas casas legislativas. Atualmente, a gente tem a Câmara dos Deputados, o Senado e a Câmara Municipal de São Paulo. Mas como é código aberto, como ele está tudo no GitHub, está tudo aberto e tudo mais, quer fazer na sua cidade, quer fazer no seu estado, troca ideia com a gente, vem, manda um e-mail, e a gente vê como uma forma de viabilizar isso para ampliar a quantidade de casas legislativas sendo analisadas. Falando das funcionalidades, isso aqui a gente tirou, no GitHub tem um roadmap de funcionalidades. Então, o que acontece? Eu quero ajudar o radar. Por onde eu começo? Então, essas são as coisas que a gente elencou, né, de coisas que a gente gostaria de fazer, assim, aquela coisa, a gente precisa fazer isso um dia, a gente está com vontade de fazer isso. Vamos colocar lá, to-do, lista de to-do task, né? Então, entre elas, automação das importações, melhoria dos filtros temáticos, a gente já consegue fazer alguns filtros temáticos, mas a gente ainda precisa melhorar um pouco isso. Você quer depois... Não sei, depois abre aquela... A gente vai abrir o radar daqui a pouco e mostrar como a gente consegue fazer esse filtro. Análise estática do código, um blog do radar, estudo acadêmico, e essa última é uma das que eu mais gosto, que é onde eu estou no gráfico do radar. Então, assim, como a gente já conseguiu, a gente acha que a prioridade do radar sempre foi a análise partidária. Isso pelo entendimento de que, por mais que as pessoas votem em pessoas, a política funciona partidariamente nas casas. Então, não adianta, mas eu gosto daquele vereador, daquele deputado, porque eu gosto dele, mas o partido dele não, mas eu gosto dele. Mas, até mesmo, pelo que a gente acabou de falar, existe orientação de partido para a votação, a dinâmica das votações nas casas, elas são partidárias. Então, a primeira análise que a gente coloca, é sempre como a primeira, né, a prioritária, e os nossos esforços, eles primeiro vão para a questão das visualizações dos partidos. A gente conseguiu ainda abrir para os parlamentares, inclusive para entender a questão da coesão partidária. Agora, a gente ainda queria avançar para, eventualmente, e talvez integrando com alguma outra iniciativa, vamos supor, não sei se respondendo a um conjunto de perguntas, enfim, como que você votaria? Se você votasse em algumas coisas, como que você votaria? E aí você poderia se plotar no gráfico. E essa ideia é onde eu estou no gráfico do radar. Então, a gente ainda não tem aí pessoal da política que quiser dar uma força, enfim, para a gente nessa coisa. Seria interessante você se enxergar no radar e, inclusive, assim, eu sou mais próximo de qual partido, eu estou mais próximo de quais parlamentares. É uma ideia aí que está para a gente amadurecer e que a gente já conversa mais de ano, mas a gente nunca consegue ter fôlego de fazer. A gente vai abrir o radar para mostrar essa questão do filtro. Vamos ver. Mostra o filtro primeiro, depois a gente mostra a evolução do PMDB. Cereja do bolo. Você está conectado? Não? E aí, você não consegue?
É que ele não queria funcionar lá primeiro, ele funcionou só aqui primeiro. É só vai em gráficos, isso. Câmara. Filtrar. Impostos, né, que a gente tinha visto. Liga aí. Alô? Impostos. Estava no roadmap, né, a gente colocou lá a melhoria da questão do filtro, que é pôr uma palavra e aí ver como que os deputados estão próximos ou longe sobre esse tema. E legal que essa é uma melhoria que a gente acabou de melhorar um pouco essa semana. Isso. O Eduardo, outro contribuidor nosso, mandou mais uma entrega para a gente. E agora já está um pouco melhor do que era há pouco tempo. Então, em se tratando de imposto, aí essa seria a distribuição dos partidos. A gente procura todas as votações, proposições, onde porventura aparece a palavra imposto. 108, tá vendo? 108 encontrados para a palavra imposto. A gente fez o filtro imposto. Agora desce. Se quiser, clica no laranjinha lá em cima. Clica no PMDB. Quer ver? Clica no PT agora. Não, é que daí tem pouca votação. É que tem pouca votação. Mas faz outra coisa, sobe lá em cima e clica nesse laranjinha. Porque aí você vê que tem 108 votações, mas que votações foram essas? Isso, aí você consegue ver as votações em si do filtro dos impostos, você consegue fazer uma análise também, além da análise gráfica. E também para ver a qualidade do filtro, né? Porque será que o radar realmente buscou o filtro direito, as votações? Então, aí você mesmo pode ver e ver, essa votação realmente é sobre imposto. E esse é mais um exemplo de coisas que o pessoal da ONB colaborou aí. Dá uma olhada, coloca lá no gênero, isso aí, só para mostrar que tem outras análises além daquelas que a gente falou, tá joia? E vamos voltar à sua apresentação, que já deram a plaquinha para a gente. Já. Isso. É esse slide. Não, não é esse slide, é o anterior. Próximo. Aí. Então, só para falar um pouquinho, que existem outras iniciativas que dialogam muito com o que a gente está fazendo. Então, eu acho que na ideia de colaboração e sempre de trabalho em rede de fortalecimento, existem outras iniciativas aí, que é o pessoal do voto consciente, o Legislando, que foi uma plataforma lançada recentemente, que se propõe bastante a fazer essa ponte com o legislativo em específico, né? Mas existem também coisas como o pessoal das Excelências do Transparência Brasil, que é uma iniciativa da sociedade civil, e o Participa BR, aí já falando de uma iniciativa governamental e não necessariamente da parte do legislativo, mas aí a gente está falando de uma iniciativa do executivo, que pensa aí uma questão de como trabalhar a transparência pública, como fazer diálogo com a sociedade. E todas essas ferramentas a gente acha, inclusive o radar se insere nesse panorama, com a ideia de colocar o cidadão como um agente político ativo e munido de informação. Então, aí, voltando um pouco ao que o Diego falou, é extremamente importante que as informações sejam abertas, aquela questão da completude, sejam completas, atuais, em formato não proprietário, e tudo isso, que os dados, de fato, sejam disponibilizados em formato aberto, para que a gente possa fazer coisas interessantes, para que a gente possa empoderar o cidadão, porque se esses dados não forem disponibilizados ou não forem disponibilizados dessas formas, a gente fica com uma informação ali, com um quadro um pouco menos preciso ou com um recorte do quadro total, e aí isso prejudica a sociedade como um todo. Basicamente era isso, obrigada. Eu sei que tem super pouco tempo, a gente vai abrir agora para perguntas, os nossos contatos estão aqui. A gente tem 5 minutos para perguntas. Ela acabou de me informar. Alguém tem perguntas? Eu gostaria de entender, quando você fala assim, aquela distância... Como se constrói essa diferença? O que significa, na prática, a diferença de votação, por exemplo? Porque uma coisa era votar sim ou votar não, né? Mas você vê ali no quadro que, por exemplo, o pessoal, lá naquele primeiro que vocês mostraram, o pessoal está lá em cima. O que significa isso? Que, digamos, entre sim, não votou, absteve, a variação, é essa a composição? Então, o que acontece é que a gente não está olhando uma votação.
A gente está olhando um conjunto de votações. Então, eu tenho várias pessoas votaram, certo? Eu não estou pegando uma votação em si, porque se sim ou não, você vai ser completo ou vai ser projeção, pensando naquela da projeção, vai ser completo ou ele vai ser nulo. Mas você tem um conjunto de votações. Então, vamos pensar, faça um jeito mais fácil de ficar pensando em porcentagens, Então, tem uma parte das votações, eu voto junto com você. Não necessariamente, não interessa se é sim ou não, eu voto junto. Entendeu? Você vota sim, eu voto sim. A gente é parecido. Se você vota não, eu voto não, a gente é parecido. Então, não interessa tanto para a gente o sim ou não, o aspecto ideológico da questão. O que interessa é que você, em 15 votações, votou sim. Eu, em 14 votações, votei sim. Então, a gente está votando parecido. Se a gente está votando parecido, a distância entre a sua bolinha e a minha bolinha no gráfico é pequena. Se você votou 15 sim e eu votei 14 não, concorda que a gente votou muito diferente? Não interessa qual que é a matéria. Então, a sua bolinha vai ficar lá longe da minha bolinha. Deu para entender? Ficou claro qual o significado da distância? A distância é uma distância. A distância em si é uma medida de semelhança. Esclareci? Não, se quiser perguntar de novo, pode. Marco. Não sei se ficou claro. Assim. Depois a gente passa. Boa tarde, Marco, do Ministério da Justiça. Queria dar os parabéns, porque eu sou um fã de vocês e incondicional. Só fiquei um pouquinho triste, porque o Pensando Direito não apareceu ali nas iniciativas de democracia, mas, enfim. A gente põe na próxima. Tá bom. Eu queria perguntar para vocês se foi possível, ou se vocês estão pensando em alguma coisa, em analisar a votação da PEC 171, da redução da maioridade penal, como ela se deu, porque ali tem uma questão interessante, que teve uma primeira votação e depois teve uma segunda votação, e agora a gente vai ter, terça-feira, a votação do segundo turno. Vocês estão com interesse em fazer a análise de comportamento disso e tal, como é que vocês partem se posicionaram? Essa ideia específica a gente não pensou, mas lá no nosso... no slide lá no... Bom, ok. Lá no nosso slide lá do roadmap, que a gente tinha as funcionalidades futuras, um pontinho que estava lá é o que a gente chamou de blog do radar. O que seria isso? Porque às vezes tem algumas análises que são interessantes de fazer, tipo essa que você falou, uma votação muito importante, muito polêmica, vamos ver como o pessoal se comportou. Ou até, de repente, outra análise nada a ver que uma vez o Saulo fez lá, que era em que horários as votações costumam acontecer. Então, não são análises que se enquadram nos nossos gráficos fixos lá que a gente vai evoluindo com funcionalidades. Então, a gente pensa que seria legal ter tipo um espaço do site que seria tipo o blog do radar, onde cada entrada seria uma análise diferente dessa. Inclusive, até, de repente, pessoas podiam começar a colaborar e mandar para a gente, eu fiz essa análise com os dados legislativos, que é uma coisa mais pontual, e a gente postaria lá, e seria até um jeito de movimentar e tal, e nisso, se alguém fizesse essa análise, poderia mandar para a gente, e colocava lá, então seria um espaço que encaixaria bem esse tipo de coisa. Mas está aí no roadmap junto com outras coisas, aí é questão de a gente chegar lá um dia. Uma das coisas que é a questão da significância das outras... Não sei se eu falo disso. Lembra da significância das outras dimensões? Falei. Não, mas... Não, das outras... do PV, lembra? Não falei. Então, é porque tem uma coisa que, quando a gente faz no PCA, o que o PCA faz? Ele transforma N dimensões de um vetor em dimensões principais. E a gente pega duas, porque as duas representam mais de 92% do fenômeno, Uma das coisas que a gente achou interessante é, quando a gente pegou, na época que teve a votação do Código Florestal, que foi super polêmico, uma das coisas que, quando tem essas grandes polêmicas, um comportamento que acontece é que, na saída do PCA, a primeira e a segunda dimensão, eventualmente, tem uma terceira que começa a ser significativa, porque você tem alguma votação que sai do padrão, que tem
um rearranjo muito grande, que tem a base do governo sai da base. Então, por exemplo, no próprio Código Florestal teve gente que era super fechado com o governo que não votou com o governo. Então, isso é uma das coisas que a gente pode tentar analisar, tentar pegar um período e olhar pelo PCA e ver se tem alguma dimensão, tipo, a terceira dimensão é mais significante do que o padrão que a gente tem. Isso é uma coisa que às vezes acontece quando tem uma votação muito polêmica ou que é muito fora, entendeu? Só para complementar o que a Aide falou, aí esse gráfico é bem interessante, que a gente só plotou 2 dimensões. Mas se a gente pegasse a terceira dimensão e fizesse essas bolinhas 3D, na terceira dimensão ia estar praticamente todo mundo igual, com a diferença do PV, que o PV ia estar mais para frente. E o resto todo mundo igual. Então, que pode ter a ver com o fenômeno do Código Florestal. Pode, talvez, dar um... Talvez, sim. Mas, sim. Bem, acho que é isso. Acabamos de ser informados que o tempo acabou. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. E, enfim, quem quiser conversar mais com a gente, quiser colaborar, no finalzinho lá tinha os nossos contatos. Então, o site, estamos à disposição e colaborações serão bem-vindas. E agora, na sequência, eu tenho uma palestra minha, que eu vou fazer marketing, claro, para a galera que está aí e quiser continuar. Vou falar sobre democracia digital e uma análise do gabinete digital e do Participa BR. Então, quem quiser continuar na sala, fica à vontade. Obrigada.